Nossa, esse mês tem 4 cursos presenciais e até o final do mês a gente sai com online. É isso aí, pessoal, tá vendo aí? Já começamos com novidades. Tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos começando o episódio aqui hoje, assim, bastante interessante. Estou com um convidado aqui, que é a Denise Zeffler. Puxa vida, eu não sou alemão, desculpa, eu não sei falar direitinho Zeffler. Então, a Denise é uma conhecida de bastante tempo, né, Denise? E a gente, com esse projeto nosso, é um prazer te ter aqui. Obrigada. Porque, igual a gente estava conversando nos bastidores antes de começar, eu trago pessoas aqui, mediante essa situação mundial, onde as pessoas estão passando assim, por crises existenciais, crises no relacionamento, crises no emprego, a gente fala em crise, né? Crise financeira. Sim. Existe uma desestrutura muito grande da parte da sociedade. Então eu tenho chamado assim, amigos, tenho chamado personalidades, empresários regionais para contar um pouco da sua experiência de vida, de trabalho e trazer uma esperança, trazer alguma coisa de bom para tudo isso que está acontecendo. Sim. Então, assim, muito obrigado por você ter vindo aqui, tá? Um prazer enorme te ter aqui. A Lara tá ali também, a filha dela não tá aparecendo, mas está ali. Fala oi, Lara. Oi. Errou, eu disse oi, Lara. Oi, Lara. Isso aí. Fica à vontade, tá, Lara? Ó, tem água ali, tem refrigerante, pode ficar à vontade, tá jóia? Tá. Então, Denise, como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia. Eu quero que você se apresente aqui, ó, para essa câmera aqui, fala pro pessoal quem é você, aonde você está trabalhando, o que você faz, etc. Tá. Então, meu nome é Denise Zeffler, eu sou esteticista, empresária, mãe, esposa e multitarefas, exatamente como as mulheres de hoje em dia. E hoje o principal foco hoje é a DIA. A DIA está no mercado faz 7 anos, 8 anos esse ano. E eu trabalho na área de estética há 16 anos. Legal, legal. Deixa pra gente aí, assim, de uma vez, o pessoal acessar, o pessoal te encontrar, o site, o seu Instagram, ou enfim. O Instagram da clínica é DIA Home Spa. Só isso. Home Legal. com H. Vou deixar também embaixo do vídeo para o Sim. pessoal encontrar mais fácil. Ótimo. Então, Denise, o que acontece? Eu tenho chamado pessoas assim que me geram um pouco de curiosidade em relação a um diferencial, sabe? Eu estava conversando outro dia com o Thiago. Ele estava me falando a respeito dos projetos que você está desenvolvendo, vocês estão conversando e tal, em relação a como é que nós podemos chamar? Uma inovação na estética, podemos chamar assim? Então, é a estética voltada para o marketing digital, né? Porque hoje o ramo da estética, o ramo da beleza, ele foi muito atrelado a profissionais com cursos superiores e uma série de barreiras para a entrada. E na verdade a estética nada mais é do que um cuidado pessoal. É aquilo que todos nós precisamos, é aquilo que todo mundo tem necessidade, que é o cuidado. Um bem-estar, um momento de relaxamento, um momento do autocuidado, porque às vezes a pessoa acha que ela precisa de dinheiro. E na verdade não, o que ela precisa é ter conhecimento e formas de se autocuidar assim, e até mesmo... Preciso de muito dinheiro, preciso de dinheiro, não preciso de tanto igual as pessoas imaginam, né? Então, são coisas bem simples. Eu falo que a estética em si, nós temos ela dentro de casa o tempo inteiro. O que a gente não sabe é utilizar as ferramentas que nós temos para poder proporcionar um momento de relaxamento e bem-estar para a nossa família. Eu como mãe, por exemplo,
Eu posso fazer um escalda-pés para os meus filhos, para o meu esposo, e um escalda-pés eu vou utilizar um sal grosso, umas ervas. Sim. Quais são as ervas? Erva cidreira, capim cidreira. A gente compra, acha no supermercado, às vezes tem no fundinho de casa um hortelã. São coisas simples, são coisas simples. O que a gente precisa mesmo é saber como trazer isso. Utilizar, entendi. Isso. Uma bacia de lavar roupa ou um balde mesmo, coloca a água quentinha com o sal, a erva e proporciona aquele momento de bem-estar. Então, são coisas simples. Então, eu falo que não é questão de dinheiro, é uma questão de conhecimento e de ser levada essa oportunidade para outras pessoas. Entendi. Assim, mas qual seria o cerne do projeto em si? Vocês são videoaulas, vocês vão produzir videoaulas e será ensinado exatamente o que? Qual que será a mensagem transmitida? Então, eu vou falar um pouquinho da minha história pessoal para trazer um entendimento melhor. O desenho desse novo projeto, o porquê dele, o que desencadeou esse desejo. Eu tenho problema com pele desde a infância, então eu sou uma pessoa que fui a vida toda, eu tive desejo de cuidar da pele e sempre tive essas barreiras, tanto de pensamento quanto do próprio preconceito e de achar que estética era coisa para rico, de cuidado era coisa para rico. E aí eu fui crescendo com isso na cabeça, mas com um desejo muito grande de cuidar. Então toda vez que eu tinha oportunidade de ver alguma coisa voltada para a área da beleza, da estética, me chamava muita atenção. E aí, mediante esse desejo de cuidado pessoal, meu problema era mancha. Eu tinha o rosto muito manchado, eu vim sem maquiagem exatamente porque eu tô sem nada no rosto. Aqui, eu quero conversar com você a respeito disso. Começou a pintar umas manchas no meu rosto, você acredita? Nunca tive. Essas manchas são as manchas da idade, todo mundo tá sujeito a elas. E aí eu já tinha elas desde a infância, porque eu sou ruiva natural, pelo fato de ser descendente de alemã. E aí essas manchas me incomodavam muito. E aí desde nova eu tentava coisas. Então eu fui em dermatologista, investi dinheiro sim. Minha mãe teve muito problema comigo, porque a autoestima era muito baixa. Pois é. Então isso aí é um gancho maravilhoso que você está deixando pra gente. Porque é algo que desencadeia outros problemas, né? Aí vem as questões emocionais, aí vem as questões psicológicas. E às vezes as pessoas pensam que o ser humano é só feito de um corpo. Sim, e não é. Muito legal você abordar isso, assim, dando o exemplo da sua vida. Sim. Porque às vezes é o seguinte, hoje a pessoa, né, a sociedade te vê, poxa, empresária, mãe, casada, bem-sucedido, tranquilo, com seu trabalho, com seus afazeres, e não sabe o que... O processo. Exatamente. É o processo, porque o resultado todo mundo vê, mas o processo ninguém participa. Perfeito. E aí esses processos, eu percebo que todos nós vivenciamos eles, sendo na estética ou não. São processos do ser humano, o ser humano está em constante evolução. Sim. Ou seja, eu acredito muito, Denise, aonde você passou lá atrás. Sim. E tipo assim, e certamente deixou marcas profundas que só você sabe quais são. Sim. E o que causaram, né? Existem pessoas que vão assistir esse vídeo que talvez estejam passando por problemas iguais, situações Sim. exatamente iguais. E é exatamente isso é o propósito assim, desse podcast. É Sim. falar para a pessoa, é mostrar que existe uma luz no fim do túnel e não é um trem, não é um trem de farol aceso. É verdade. Né? Então, poxa, que legal. Fico feliz de você ter abordado isso aí. E aí esse cuidado, esse desejo de cuidado, ele nasceu devido às minhas necessidades. Então, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito atrás de muitas coisas. Então, com 15 anos, eu fiz o meu primeiro cursinho básico de estética, vi na prática o que era ali. E aquilo ali falou comigo assim, eu posso ter outro mundo. Foi algo muito simples, de menos de 2 horas. Eu brinco hoje que perto do que a gente está oferecendo nesse projeto novo, tipo assim, não chega a ser nem 0,1%. Que legal, hein? Em questão de, se for olhar, né, para poder medir isso. Mas aquilo ali plantou dentro de mim uma semente. Então eu tinha exatamente 15 anos, quase a idade da Lara. E quando
eu fui crescendo, eu falei assim, não, eu posso fazer mais. Eu posso me desenvolver mais. E aí eu comecei a investir em cursos, em estudo. Eu fiz cursos com pessoas no Brasil, fora do Brasil, médicos, esteticistas, donas de spa. E aí eu fui agregando aqueles valores de formação na área da estética. A minha formação foi um curso básico e o resto eu fui desenvolvendo. Então, minha metodologia foi toda desenvolvida por mim em 16 anos de experiência. Então, a DIA, ela existe baseado numa experiência, num conhecimento empírico. Então, eu não venho de nenhuma formação, de uma faculdade, de um curso superior. Hoje eu faço biomedicina pela necessidade de avançar em conhecimento. Perfeito. Claro. Não para poder desenvolver o que eu já desenvolvi, porque eu trouxe isso da minha experiência. Podemos dizer então que é uma metodologia... Uma metodologia inovadora, diferenciada de tudo aquilo que a gente tem hoje no mercado. Que legal. Porque eu quero ensinar você a cuidar da sua pele na sua casa. Eu não quero que você fique preso a mim. Então, meu objetivo com esse curso, esse novo projeto, essa nova etapa, é despertar o autoconhecimento e o autocuidado. Trazer liberdade. Sim, porque Entendi. O objetivo não é você estar preso a mim todos os dias, porque se eu te dou um conhecimento, eu te liberto. E aí você só precisa disso, de se autoconhecer. E esse autoconhecimento, quando vem com a ajuda profissional, ele é por um período. Sim. E você mesmo vai saber os passos que você precisa dar. Por exemplo, essa questão que você citou aí das suas manchas. São manchas da idade, que a gente chama de mancha sênior. Então, são manchas que ela vai aparecer. Não é porque você é novo ou velho. A sua pele é uma pele clara, provavelmente você não fez uso contínuo de protetor solar. Normalmente a gente acha que essa luz branca ela não queima, ela é que mais queima. Você fala assim, mas eu nem me exponho ao sol. Mas a luz branca, a luz do computador, das telas de celulares são luzes que queimam e fazem essas manchas na pele. E isso a maioria das pessoas não sabem. Então, o que eu quero trazer é desmistificar essa questão da estética. Primeiro, a minha especialidade é face, então é o rosto mesmo, e eu brinco que é o nosso cartão de visita. Cartão de visita hoje não é celular, cartão de visita hoje não é o cartão de papel mais. É a nossa imagem. É a imagem. Perfeito. Aí você coloca o rosto ali e a pessoa vai falar, nossa, eu lembro do Max. O Max era assim, o Max hoje está assim, o Max hoje está 20 anos mais novo. Isso daí, em que eu me associei nisso aí agora? A parte de ortodontia. Sim. O quão tem evoluído os dentes, né? As pessoas têm cuidado muito dos dentes e modifica completamente a pessoa, o cabelo, a pele. Poxa, que legal. E exatamente é isso. Isso traz vida. E aí, a partir do momento que você gera o autoconhecimento na pessoa, ela mesma vai buscar o caminho. Entendi. Porque nós somos seres únicos, criados por Deus com um propósito. Então, eu tenho um propósito, uma missão nessa terra. Você tem um propósito, uma missão nessa terra. E tudo aquilo que você faz para você é o que você vai refletir na sociedade. Sim. Então, não adianta falar com você hoje, Max, de uma coisa que eu não faço para mim. Então, eu preciso ser o reflexo da minha mudança para eu poder conseguir gerar algo em você. Então, Denise, qual foi a minha motivação desse podcast? Eu sou pastor já há mais de 10 anos. Hoje, eu sou um dos pastores da Igreja Batista Getsemane, aqui em Patinga, no bairro Cidade Nobre. E a gente convive com muitas pessoas, a gente é conhecedor da história de muitas pessoas. Sim. Certo? Então, essas pessoas se recorrem às igrejas, aos pastores, aos padres, aos líderes espirituais, justamente para que seja tratado coisas espirituais. Sim. Coisas do espírito, né? Então ali a gente tá junto, a gente caminhamos junto, abraçamos e damos uma palavra de vitória, uma palavra abençoadora. E nós acreditamos em um Deus, né? Sim. Nós acreditamos em um Deus que transforma vidas.
Só que esse mesmo Deus, ele tem capacitado os homens, ele sempre tem capacitado os homens através da medicina, por exemplo. Sim. Poxa, quanto a medicina tem feito pela humanidade, né? Então eu consigo ver as mãos de Deus em todos os profissionais. Sim. Então tem muita gente que acha que ele não tem valor na sociedade. E eu enxergo isso muito, muito ao contrário disso. Eu vejo um grande valor em todas as profissões. Sim. E essa questão da estética do visual é algo assim, pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu não sou um grande conhecedor, e é por isso da sua vinda aqui, para trazer esclarecimentos técnicos talvez, em relação a isso. O que a gente pode sentir é o seguinte: poxa, às vezes você tá sujo do trabalho, você chega em casa, você vai e corta o seu... Só simples fato de cortar o seu cabelo, de tomar um banho, você já se sente bem, você já se sente diferente, entendeu? Quando você coloca aquela melhor roupa, por exemplo, para ir numa festa, num casamento, poxa, como é legal. Sente bem. Você tira umas fotos, pô, você fica, caramba, que foto legal. Então, assim, é de extrema importância que as pessoas entendam essa relação de bem-estar com o nosso físico. Sim. Então, assim, eu queria que você fizesse uma abordagem em relação a isso, em relação ao psique. Sim. Né, das pessoas. Sim. Enfim, eu sei que você tem um conhecimento vasto disso daí. Primeira coisa que eu falo é que, em primeiro lugar, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Amém, isso mesmo. E tudo que Ele colocou dentro de nós é para extrair de nós mesmos o melhor. Então, a partir do momento que eu me olho no espelho, que eu me sinto bem, tá, beleza, eu consigo produzir 100 por 1, 1000 por 1, 60 por 1, eu estou bem comigo. A partir do momento que eu olho no espelho e a minha autoimagem não está refletindo, eu brinco muito do espelho embaçado, é como se você olhasse no espelho e ele estivesse todo embaçado, depois que você tomou banho, aquela imagem está toda distorcida. Então, o que é o autoconhecimento de você e dessa questão da aparência? Porque quando você não se sente bem com você mesmo, você não consegue refletir aquilo que está dentro. Uhum. Por mais que você esteja bem apresentado, bem vestido, como que está dentro? Então, qual que é a conexão que eu faço? Às vezes a gente tem pessoas muito bem aparentemente, fisicamente, olhando a aparência mesmo em si, mas por dentro ela está destruída. Só certo. Que ao mesmo tempo, tem pessoas que se olham no espelho e ela não consegue ver aquela imagem de quem ela é. Mas por quê? Falta identidade. Entendi. Então, eu trago muito pro meu trabalho, aí já é dentro do atendimento em cabine, mostrar para aquelas pessoas que deitam na minha maca que elas têm algo dentro delas para oferecer, independente do que elas são. Do existe uma pessoa importante que ela ali, né? exerce na sociedade, daquilo que ela faz. Eu atendo empresários, eu atendo médicos, mas eu atendo as faxineiras que limpam a casa das famílias no horto. Por quê? Porque são seres humanos da mesma forma. E eu falo que o dinheiro, ele tem o mesmo valor. O seu tem o mesmo valor que o meu. E outra coisa, não existe utilidade maior do que a outra na sociedade. Exatamente. Então, o propósito de servir, independente de qual é o meu título, a minha patente, eu tenho como servir as pessoas. Eu percebo que isso é um diferencial muito grande, mas quando as pessoas não estão bem consigo mesmas, elas não conseguem ver essa imagem refletida no espelho. Então, o espelho está embaçado. E o que a estética é? Ela vai te ajudar a desembaçar esse espelho. Porque ela vai trazer para fora aquilo que você já tem, é seu. Eu só vou te apresentar o lado do Max, que não vai começar a ficar olhando para aquelas manchas como algo sujo, tá ruim, tá piorando, tá envelhecendo. Não, Max, essas manchas faz parte do processo de envelhecimento. Significa que você amadureceu, que você cresceu, mas a gente pode começar agora um processo de cuidado. O que é esse cuidado? Você fica em exposição de luz branca. Então, nós vamos começar
a utilizar o protetor solar. Certo. Então, a única coisa que eu vou fazer é te instruir dentro daquilo para você alcançar a sua melhor versão. E qual que é essa melhor versão? É aquela de cuidado, não porque o que as pessoas estão vendo, é por causa daquilo que você está auto-percebendo. Então, as pessoas percebem exatamente isso. Elas falam assim, elas estão preocupadas com o que os outros estão vendo. Sim. E, na verdade, elas precisam se preocupar se aquilo está incomodando ela. Se estiver incomodando ela, é um sinal de que ela tem que tratar, está fazendo mal. Uhum. Então, por exemplo, os dentes. Você trouxe a questão da ortodontia e, principalmente, a questão de consertar a estrutura dos dentes. Muitas pessoas acham que é só aparência. Uhum. E, na verdade, não. Às vezes, a pessoa tem os dentes tortos, ele não dorme bem. Sim. Ele não tem uma qualidade de vida, ele sente muitas dores. Por exemplo, eu com bruxismo, eu tinha dores de cabeça que não era referente a nada neurológico, psicológico. Sabe por que era bruxismo. Sabe por que eu te falei a questão dos dentes? Outro dia eu estava conversando com um amigo, dentista, Sim. e ele me falou de uma senhora que, assim, literalmente tinha 20 anos que ela não sorria. Você tem noção do que é isso? 20 anos que ela não sorria. Repetindo, porque foi algo que me trouxe assim, puxa, como assim? Entendeu? E ele me contou que a primeira reação de quando ela colocou as lentes foi sorrir. Ela não parava de sorrir. Ou seja, eu chego a arrepiar. Houve uma libertação ali. Algo emocional muito forte, algo que aconteceu dentro do coração, algo espiritual, as algo. cadeias da mente. Poxa, dela em relação e ele, à imagem. exato, e foi uma boa. Esse é um testemunho que ele me deu, que fantástico assim. E logo após ela sorrir para todo mundo elogiando, ela deu uma crise de choro, mas uma crise de choro de felicidade, contando para as pessoas tudo aquilo que ela já tinha passado por psicólogos, ela já tinha passado por psiquiatras, ela era usuária de medicamentos. Sim. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Gerou muitas outras coisas na vida dela por causa de... Pega uma caneta ali para mim. Pode ficar à vontade, Lara. Pode ficar... Aqui, essa aqui, ó. Serve. Olha só, vou fazer... ao vivo aqui, uma coisa engraçada. Você trouxe a questão do sorriso. E o sorriso, ele libera um hormônio chamado serotonina. Uhum. Então, o simples fato da gente fazer isso aqui, eu estou mandando mensagem pro meu cérebro. Que massa. De que eu estou feliz. E isso faz... Somente pelo posicionamento da musculatura, é isso que você quer dizer? Da musculatura da face. Você está enviando uma mensagem para o subconsciente de que você está feliz. E isso libera os hormônios, principalmente o da serotonina, que é o hormônio da alegria. Eu tenho uma experiência pessoal que eu tenho dificuldade de sorrir. Tinha muita dificuldade de sorrir. Lá em casa eu brincava, porque eu era séria. Você tá aí. Tinha. E que aí, bom. Depois dessa brincadeira da caneta, foi até o Paulo Vieira, que num curso, ele fez, e eu falei assim, isso é bobagem. E aí eu comecei a perceber que lá em casa todo mundo sorri, meu esposo é muito alegre, lá em casa a gente brinca, eu sou a brava e ele é o bobo. E aí eu comecei... Verdade, Lara? Quem é a brava? Não precisa de responder, não. Já entendi. E aí eu comecei a fazer força para sorrir, porque eu tinha dificuldade de sorrir mesmo, isso não tem muito tempo. E aí eu comecei a trabalhar essa questão da autoimagem, porque as pessoas tinham medo de mim, eu não conseguia entender. Mas é porque eu sempre fui muito não focada. Era isso. Não era. Entendi. Quando as pessoas começavam a conviver, elas falavam, nossa, mas é tão diferente daquela pessoa que eu vi e tal. Aí eu fui entender, era o quê? Era o posicionamento. E uma coisa que ele falou assim, muito séria, que me chamou muita atenção, é finja até se tornar. Tá bom. Deixa eu pegar um copo aqui. Vou passar a câmera pro Samuel. Pode ficar à vontade. Finja até se tornar. E na época eu lembro que eu falava assim, não, esse negócio de fingir não é comigo. A gente não tem que fingir as coisas, a gente tem que ser e tal. Mas às vezes
Tem coisa que você começa a treinar. Quando eu troquei a palavra fingir para treinar, Entendi. eu comecei a perceber que o resultado era muito impactante. Pois então, é. Treine mas eu e alcance. Eu volto a dizer, tudo é muito relacionado ao psique. Sim, ao conhecimento, o autoconhecimento. Né? É isso aí. Quando você fala o psique, Obrigado, você trouxe essa questão espiritual dos Sim. pastores. Eu falo que os pastores têm muitos problemas. Por quê? Tem muita coisa que não é espiritual. Claro. São bloqueios emocionais, mas físicos. Mas quando eu digo espiritual, é exatamente o bem-estar Exatamente. As pessoas, do espírito da pessoa. Ela acha que se ela estiver fazendo um procedimento... Hoje isso melhorou muito nas igrejas, né, Max? Mas antigamente as pessoas acham que usar um batom, melhorar a aparência do rosto, que isso era pecado, era excesso de vaidade. Ridículo, né? Hoje não. Mas o que eu vejo? Hoje, as pessoas de 40 anos para baixo, elas estão sofrendo ainda esse processo de mudança. É uma geração. Agora, quando eu pego uma pessoa de 25 anos, ela já tem essa consciência do autocuidado. Sim. A Lara, com 16 anos, faz atividade física 5 horas da manhã para poder pegar serviço às 8. Esse frio, Lara. Nesse frio, ela sobe na corda. Que o Senhor te Crossfit. Crossfit ainda. E eu olho e eu falo com ela, e ela fala assim: mãe, atividade física é a hora que eu esqueço da vida. Eu falo assim: minha filha, é isso que você tem que fazer. Ela trouxe isso pra vida dela. Sim, tá crescendo com esse comportamento. Cresceu com esse pensamento. Legal. E aí a gente vê a diferença. Quando eu falo do projeto da DIA, é exatamente voltando nisso. Porque às vezes dentro de casa você não tem aquele exemplo, mas às vezes um contato que você tem com uma pessoa pode transformar a sua vida igual transformou a minha. Então eu comecei a olhar as pessoas e falar assim: eu posso fazer mais por essa geração. Eu posso fazer mais por essas pessoas. O conhecimento que eu tenho até hoje já traz muitas pessoas até mim. Hoje à tarde, inclusive, eu falei sobre sonhos, que as pessoas param de sonhar e às vezes está faltando você dar o primeiro passo da ação. Então, o que é esse projeto? Eu quis lançar no digital os 3 cuidados básicos com a pele. Hoje lá em casa todo mundo cuida da pele. O que é? Sabonete não foi feito para o rosto. Se você deixar um sabonete de barra lá na pia do banheiro 30 dias direto, ele vai ficar todo ressecado, todo cortado. E aí você pensa: o que eu tô fazendo com o meu rosto? Aquilo que ele tá fazendo sozinho com ele. Você tá passando aquela soda no seu rosto. E quando que a gente foi ensinado isso? Não. Nunca. Numa boa. Eu tô tendo não o conhecimento, mas uma certa malícia nessa observação agora. Depois que já passou do período de cuidado, agora nós vamos ter que trabalhar não com a prevenção, com o tratamento. Sim. E aí é isso que eu quero combater. Evitar, né? Evitar. Então, hoje em dia, qual que é a indústria mais cara? A indústria que mais ganha dinheiro? A de medicamento. Por quê? Porque ela trata. Entendi. Ela não previne. Entendi. Então, eu acho que a gente pode prevenir. Eu acho, não, tenho certeza que quando a gente trabalha com o processo de prevenção, o meu gasto financeiro é muito menor, o desgaste emocional é muito menor e a questão do bem-estar e da qualidade de vida aumenta 300%. Então, não é uma questão de vaidade, é uma questão de bem-estar e qualidade de vida a longo prazo. Sim. Eu não estou falando daquilo que eu estou vivendo hoje com 35 anos, que é a minha idade. Eu estou falando daquilo que eu estou plantando para o meu futuro, 60 anos, quando eu não vou me submeter. Gente, não tem nada contra, tá? Quem faz botox, preenchimento, acho o máximo. Mas se eu trabalhasse com o processo de prevenção, eu ia colocar há muito mais tempo esses procedimentos tão invasivos e tão agressivos, que às vezes nem traz aquele resultado. Então eu falo que se você tiver um cuidado básico com a pele de manhã e à noite, coisa de 30 segundos, é algo que vai preservar a sua pele e te levar a uma velhice saudável, sem estar aplicando tóxicos, coisas que agridem o corpo. Me surgiu uma curiosidade agora. Sim.
qual seria o tempo, a idade ideal para se seguir esses princípios aí? Então, vamos lá. Quando o bebê nasce, por que a gente compra sabonete diferenciado para ele? Perfeito, verdade. Então, qual que é... Agora me traz a resposta. Qual que é o tempo que você acha que a gente precisa começar esses cuidados? Em se tratando do bebê, é bem óbvio que a textura da pele é diferente. É muito mais fininha, é muito mais sensível, etc e tal. Mas a partir da hora aí que o bebê, que a criança toma uma certa idade, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho, o Nicolas, de 10 anos, e tenho a Sofia, de 1 ano e 2 meses. Sim. A Sofia nasceu há pouco tempo, pequenininha, graças a Deus ela nunca teve alergia de nada e tal. Mas a pele do bebê é algo assim maravilhoso. Muito fino, perfeito, né? É o que a gente luta, pela pele do bebê. Então, o que seria? É utilizar um produto específico, igual até a idade de 10 anos, eu sugiro sempre um sabonete líquido. Ele pode ser um sabonete específico para a pele, sim, mas, de preferência, se não for específico para a pele, que ele seja líquido. Então, que não se utilize no rosto, de maneira alguma, sabonete em barra. Já é o primeiro conselho que eu dou. A partir dos 10 anos de idade, a criança já está em alteração de hormônio. Então, a gente já pode entrar com um sabonete específico. Ele pode ser em gel ou ele pode ser em creme. Eu vou alterar a pele? Não, eu não vou alterar a pele. Eu vou estar limpando somente aquela camada superficial, sem fazer a dilatação excessiva do poro. Porque o que acontece hoje com os sabonetes em barra é que nós dilatamos o poro de maneira excessiva. E isso já começa a causar um envelhecimento precoce a partir dessa idade. Sim. Por quê? Porque a pele ainda está em processo de formação. E a pele, porque o nosso maior órgão do corpo é a pele, dá em torno de 2 metros quadrados. Então, a gente precisa cuidar dela de maneira diferenciada. Então, se eu começo a utilizar um sabonete específico, eu não vou ter uma dilatação em excesso. E após utilizar o sabonete, a gente precisa de um produto que eu brinco que é o principal, no meu ponto de vista, antes do protetor, é o tônico. Por quê? Porque ele controla o pH. O pH da pele do ser humano, ele não chega a ser neutro, não é 7. Ele é de 4,5 a 5,7. Isso é um padrão. Então, ele tem essa variação, isso. Porque o pH da pele do ser humano, ele é mais para ácido do que para alcalino. Então, a partir do momento que eu controlo o pH dentro desse equilíbrio aí de 4,5 a 5,7, eu tô tendo um pH ideal. Então, essa pele, ela vai envelhecer na proporção normal. E aí vem os hábitos saudáveis, alimentação, atividade física, a ingestão de água. Para cada copinho desse de coca, eu preciso tomar no mínimo 14 de água. Olha, hoje, por exemplo, eu teria que tomar uma caixa d'água. Eu tive coca pra caramba. Eu sei que não é saudável. Sim. E eu o problema é que você toma e você tá ensinando seus filhos a tomar. Porque automaticamente aí vem a questão do exemplo. Eu acho que é a questão da praticidade, da facilidade, entendeu? Você vai fazer um suco, eu, por exemplo, fico o dia inteiro trabalhando, aí você vai, poxa, mas a água não tem desculpa simples. não, desculpa, não tem desculpa. É verdade. Não existe desculpa. A água é muito mais fácil, muito mais saudável. Então, o que acontece? Então, dentro desse projeto, eu percebi que as pessoas não têm conhecimento daquilo que é básico. Por que você lava o cabelo com shampoo? Por que você não passa sabonete no seu cabelo? Então, tá ficando mais claro para mim agora em relação ao conteúdo que você vai soltar no mercado. Isso aí. Então, não é só questão de produtos e procedimentos, não. Existem também, então, detalhes comportamentais. Sim, a gente precisa instruir as pessoas ao invés de simplesmente fazer elas estarem. Hoje, por exemplo, eu não dou conta de atender os meus clientes se fossem todos lá toda semana. Hoje eu tenho uma cartela de 3.500 clientes. Então, pensa se eu prendesse esses clientes todos em mim e eu quisesse que eles estivessem ali toda semana. Não faz sentido. Não dou conta. Então, quando eu exerço nem um bom você trabalho, dá conta e nem eles. Hoje em dia está tudo muito corrido.
nenhum profissional dá conta da demanda e nenhum ser humano dá conta. Primeiro por causa do deslocamento, o tempo, a quantidade de tarefa que cada um exerce. Então, o meu trabalho é conscientizar você, de você saber qual que é o tempo ideal de se procurar um profissional. Tem o tempo para procurar o profissional? Tem. Tem coisa, por exemplo, o spa facial método Denise Zeffler que eu desenvolvi, é uma limpeza de pele profunda que em 2 horas de procedimento eu trago bem-estar físico, emocional, espiritual. Mas peraí, eu consigo fazer isso em casa, Denise? Então, esse spa facial completo, o método que eu desenvolvi, não, mas você vai ter um tempo de intervalo de 6 meses a 1 ano. Agora, os passos básicos eu vou te ensinar a fazer em casa. Então, você vai ter o seu dia a dia. Então, não é apenas só uma ida lá na clínica para resolver o meu problema. É uma ida Não, eu tô lá falando na isso porque eu clínica. vou, entendeu? É um nível eu tô de cheio conhecimento. Por exemplo, hoje eu vou te levar na clínica, vou te colocar numa máquina e avaliar a primeira, Será que a gente segunda consegue e terceira mostrar camada da pele. A gente consegue mostrar a minha evolução aqui, pessoal? Então, eu não trouxe a máquina hoje, mas eu até pensei em trazer, mas não... Na hora assim, eu falei assim, mas como que a gente vai mostrar isso? Porque eu consigo mostrar ao vivo. Legal, hein? É muito automático. Essa máquina eu uso ela tanto para fazer os trabalhos nas igrejas, que eu trabalho com cura interior, através da beleza. Poxa, que legal. Então, são vários Parabéns. projetos juntos. Então, você perguntou do projeto, mas voltado para o digital. Mas a DIA hoje, ela trabalha tanto nessa área do digital, quanto também nessa parte de restauração, de cura interior, através da beleza. Se eu te chamar para ir num culto, talvez você que não é cristão, você que não tem essa linha, você não vai. Mas se eu te chamar para uma tarde da beleza, para me cuidar da sua pele... Perfeito. Na hora. Perfeito. E aí assim eu consigo tratar os traumas e consigo também trabalhar o físico, a aparência. E isso traz um resultado muito impactante. Que legal. É muito legal. E aí, através desses 3 passos, voltando no digital, é os 3 passos que eu uso no projeto das igrejas, com principalmente cura de mulheres, né? Através da beleza. Eu vou trazer esses 3 passos para o dia a dia. Desculpa te interromper, mas é porque, senão depois eu esqueço. É muito comum esse tipo de problema com as mulheres, Denise? 100%. Porque você sempre está citando mulheres e tal. É porque hoje o meu público é 98% mulheres. Eu tenho, da limpeza de pele, 40% de homens. Porque o método Denise Zeffler é um método de extração sem dor. Entendi. Então os homens aderem muito pelo fato de não ser dolorido. Que notícia maravilhosa! E aí a maioria dos homens que tiveram contato com limpeza de pele foi na fase de adolescência e foi um processo muito sofrido. Então eles não querem repetir. Então o método ele não traz esse sofrimento. Igual eu falei, o método é baseado num processo de relaxamento, onde nós trabalhamos o físico, o emocional e o espiritual. Porque quando eu coloco a pessoa em contato com ela dentro dessa máquina que ela vê as 3 camadas da pele, não tem como ela esconder de mim aquilo que a pele mostra. Pelo fato da pele ser o maior órgão do corpo, ela reflete para mim tudo aquilo que você está vivendo. No âmbito emocional, no espiritual que e legal. No físico. E aí é esse período de experiência. Eu brinco muito com minha amiga Virgínia, ela que me ensina essas coisas. Ela fala assim, seu conhecimento é empírico, é de vida. Então, esses 16 anos de conhecimento de pele me trouxe muito conhecimento nos atendimentos. Então, eu fui desenvolvendo muita habilidade fazendo. Para me criar um método, eu dei mais de 2.500 limpezas de pele totalmente grátis. Eu comprei uma linha de produtos e comecei a desenvolvendo essa metodologia. Fui desenvolvendo fazendo. Que legal. Então, eu fui oferecendo isso para as pessoas de maneira gratuita. Elas não tinham custo nenhum e os resultados foram surgindo. Então, através desses 3 passos básicos, que é esse primeiro curso online que vai sair, eu vou dar continuidade nele com o segundo passo. É que se alguém tiver o desejo, o sonho de cuidar de pessoas, através dessa área, eu vou também direcionar. Por quê? Entendi. Porque as pessoas, por mais que tenham formações profissionais,
elas não têm a experiência. A metodologia. E quando a gente traz a experiência com aquilo que você adquiriu de formação, de conhecimento dentro da faculdade, dentro da escola, a soma é muito rica e isso traz um resultado muito bom. Entendi. Só para você entender aí, pessoal, o que a Denise vai fazer é encurtar o seu caminho. Exatamente, é transformar os meus 35 anos de experiência em 2 anos. Desculpa, você falou o número aí agora, mas eu esqueci. Foram quantas pessoas que passaram assim por essa limpeza de pele para você chegar nesse resultado que você tem hoje? Não, já atendi mais de 15 mil pessoas. Então, pessoal, é o seguinte, você vai evitar só de atender 15 mil pessoas para poder saber a respeito da metodologia da Denise. Exatamente. Não, é loucura isso aí. Então, assim, não e tem aí a cabimento. gente fazer pessoas que vão formar pessoas e ao mesmo tempo pessoas que vão cuidar de pessoas. Porque eu falo que o meu tempo é limitado, eu só tenho 24 horas por dia. Agora eu posso transbordar o meu conhecimento na vida de muitas outras pessoas, principalmente adolescentes, pessoas em risco de vulnerabilidade social, pessoas que estão com depressão em casa, podia estar cuidando de uma outra pessoa. A única coisa que elas precisam é de um empurrão. E eu descobri isso em mim. Eu sou muito melhor ensinando. Eu faço muito bem, mas ensinando eu sou muito boa também. E outra coisa, né, Denise? Uma bola de neve. Com isso tudo, a gente vai conseguir gerar empregos. Sim. A gente vai conseguir movimentar a economia. Sim. A gente vai estar fazendo. A gente já estou me colocando por onde. Você entendeu, gente, né? Vocês estão percebendo que o Max está fazendo parte do projeto, né? Entendendo, né? Ele está assumindo compromisso público. Não, eu tô sem minha mancha já, pra você ter ideia. Eu já tô me sentindo sem ela. Entendeu? Ué. Sim. 10 anos mais novo. No mínimo. No mínimo. Então, assim, querendo ou não, a gente está desenvolvendo um trabalho, é uma satisfação pessoal. Assim, tem outros acho que eu vou conseguir mostrar uma noção da pele. Sério? Porque você queria... Me dá o celular, o meu, pessoal. Legal, hein? Eu acho que eu vou conseguir mostrar onde que você consegue pegar. Aqui, ó, nessa câmera aqui. Só você me dá que eu levo ali. Não vou falar o nome dela, porque quem não conhecer não precisa. Sim. Mas quem conhecer também tem certeza que ela está muito feliz, né? Vamos ver se você consegue perceber alguma coisa mesmo sem eu falar. Essa imagem que eu vejo dentro da máquina. E você também se vê lá dentro. Isso aqui é ampliado tudo que tem na pele dela. Então, por fora, a pele dela está perfeita. É essa pele aqui que chegou para mim. Quando a gente entra lá dentro. Entendi. São camadas. Entendi. A gente vai dentro da terceira. Nossa, a minha tá manchada na primeira camada. E aqui, que medo. Depois do spa, depois de 2 horas de procedimento, a gente conseguiu trabalhar o nível de estresse, que é a área dos olhos, o nível de manchas, a gente pode observar, tá vendo que ela tá com uma mancha muito forte no rosto. E isso aqui não é uma pessoa que não cuida não, tá, Max? Ela faz todos os cuidados, é uma fisioterapeuta que tem o hábito de cuidar, proteger, só que ela não sabia essa questão da proteção solar, que depois de 3 horas ela não estava protegida e estava recebendo um efeito rebote. Olha só, ela passava o protetor. Ela passava certinho e depois de 3 horas ela perdia a proteção. E o protetor da farmácia, ele gera um efeito chamado rebote. E esse efeito rebote é o que gera queimadura na pele após o período de proteção. Então, se você não tiver uma disciplina de reposição muito forte... Esse rebote, a gente assim, a parte técnica eu não sei, mas... Sim. Nós podemos falar que esse rebote, ele viria com mais intensidade? Com mais intensidade. Ele queima aquilo que ele protegeu durante 3 horas, ele vai queimar dobrado nas próximas 3, que você ficar sem repor o protetor. Entendi. E ninguém fala isso. Pois é. Então, se você quiser mostrar... Primeiro eu vou ver, né? Então, se você quiser ver e se você conseguir perceber a diferença, mesmo você sendo homem... Muito, né? Vou mostrar aqui. Pessoal, vê se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá. Claramente. Você quer dar alguma explicação técnica aí? Então, gente, na primeira imagem, essa superior, onde que a gente vê a área dos olhos mais arroxeadas, é a imagem onde a pele estava sem nada.
E aí a gente fez o processo, né, de cuidado. A parte arroxeada é o nível de estresse. Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu tô com olheira. Não, a gente vê que por fora, na imagem dela, ela não tinha essa área arroxeada, não. Isso aí tá na terceira camada da pele, que é o nível de estresse que a gente avalia pela área dos olhos. A primeira imagem também a gente vê as manchas que estão totalmente acentuadas e a pele tá tipo esbranquiçada. Vocês percebem que embaixo ela tá mais rosada e em cima ela tá esbranquiçada. Apagou. É uma desidratação. Então, a partir do momento que a gente faz o procedimento, a gente reconstrói a hidratação da pele. A gente reconstrói a hidratação da pele na hora. Então, aqui, quando eu coloco a hidratação da pele, eu tô nutrindo ela de tudo que ela precisa para poder estar com uma pele saudável. Então, esse aspecto esbranquiçado na primeira foto é um aspecto de pele desidratada no nível 3. Consumo de água baixo, nível de produto seria, a gente colocaria como ruim, mas no caso dela não era que os produtos eram ruins. Era que o processo químico dela de ácido estava desidratando a pele dela e causando um processo de envelhecimento precoce, mesmo utilizando o produto. Interessante disso tudo aqui, não sei se vocês guardaram, esse resultado aqui foi com quanto tempo? Um procedimento, agora ela só volta daqui a 1 ano. Eu fiz o reposicionamento da linha de produto dela. E aí daqui a 1 ano ela volta para poder fazer a limpeza profunda. Por que a gente precisa de uma limpeza profunda com um profissional? Porque quando eu vou utilizando produto, nós moramos numa cidade poluída, nós utilizamos, mulheres utilizam maquiagem, vai ficando resíduos na pele. Então, com o passar do tempo, só o básico e a higienização em casa com esfoliação e máscara não resolve. Entendi. Aí a gente precisa tirar aqueles resíduos e estimular a produção de colágeno. Entendi. Então, Denise, a gente está chegando ao final, porque na realidade isso aqui é só uma pincelada desse universo. Sim. A gente não tem como trazer tudo, exatamente. Mas assim, eu queria, para a gente finalizar, se você já tivesse informação, se existe já uma estimativa desse material estar disponível para o pessoal. Então, como esse que vai funcionar? Vai ser disponibilizado até o final de julho. Até 30 de julho a gente tem que estar com ele todo pronto na plataforma da Hotmart. Mas se você hoje já quiser ter acesso à análise de pele, ao atendimento e conhecer a sua pele especificamente, a DIA nesse mês de julho ela ofereceu essa avaliação de pele com uma higienização, que é os 3 passos básicos que todo mundo tem que fazer, totalmente grátis. Então é só ligar na DIA, entrar em contato pelo direct do Instagram, porque lá já fica o Coloca o meu nome lá. Pode deixar. E aí a gente já vai fazer essa primeira higienização e tá mostrando como que tá a sua pele e alertando, né? Porque isso aqui eu falo que é um processo de despertamento, porque a partir do momento que você vê como que vai estar daqui a 10 anos, você toma uma posição e começa a cuidar. Com certeza. É um impacto emocional muito grande. Então, o ser humano ele age por 2 motivos, ou impactos emocionais ou por uma necessidade. Então, aqui, normalmente, a gente trabalha com impacto emocional, porque quando ela se vê dentro dessa máquina, ela vê a necessidade de cuidar. Então, a gente está oferecendo isso. Então, o curso básico, ele já está pontuado, o valor dele vai ser R$ 47,00 na plataforma da Hotmart. Ele vai ensinar os 3 passos básicos, que é limpar, tonificar e proteger. E avaliar qual que é seu tipo de pele, porque a maior dificuldade das pessoas é encontrar produto para o seu real tipo de pele. Sim. Então, nesse curso eu fiz ele em 5 módulos. Ele vai ter o módulo de análise de pele, os produtos que vai ser utilizado, qual que é o seu real tipo de pele. Então, você vai descobrir, você nem precisa ver as aulas de todos os tipos de pele, você consegue identificar o seu e já partir. Então, é um curso bem simples, bem rápido e que você vai adquirir todo o conhecimento que você precisa para identificar seu tipo de pele.
Entendi. Ó, e o dia que eu for, lógico, obviamente nós vamos filmar. Vamos sim. E eu vou trazer para vocês o meu real resultado desse. Vou fazer todas as fotos. Vou Dentro fazer. da máquina, fora Vou fazer, da vou máquina. fazer tudo. De um lado, do outro. Tudo. Vamos postar todas as fotos do Max. Tudo. Por quê, pessoal? Hoje é algo que está acontecendo comigo. E é novo, ninguém trabalha com essa metodologia. Igual eu falei, isso é um conhecimento nesses 16 anos, né? Trabalhando especificamente nessa área que eu fui desenvolvendo e vendo que gerava resultado. Entendi. Ô Denise, ó, pra gente terminar, eu vou colocar a sua imagem aqui, ó, nessa câmera aí. Sim. E eu quero que você deixa pro pessoal aí. Eu sempre peço isso para os meus convidados, para deixar uma mensagem que você já até mencionou, que é algo que você tem trago, né, na sua vivência, no seu coração, para o crescimento e das pessoas. Então eu quero que você fique bem à vontade. Por gentileza, no final, deixe de novo seu Instagram, deixe de novo seu contato. E já quero agradecer, tá? Muito obrigado. Eu sei o quanto é corrido o dia de todo mundo. Assim, é uma honra para mim. Lara, você também, tá? Obrigado pela companhia aí. A Lara tá tirando umas fotos ali. Nós vamos tirar essa mancha depois, pode ficar tranquilo. E assim, foi uma honra receber vocês por uma atividade tão nobre que é cuidar das pessoas, né? Sim. E a gente precisa que as pessoas estejam bem mediante ao mundo mal que nós estamos vivendo. Nós temos que permanecer bem. Então, assim, que Deus abençoe vocês lá. Amém. Possa te dar assim novas diretrizes, todos os dias novas diretrizes, né? Você possa estar abençoando pessoas ali naquele lugar. Você falou uma coisa muito legal e é uma coisa que eu acredito bastante. As pessoas, para serem abençoadas e conhecer Deus, não precisam estar na igreja. Sim. Elas precisam estar com as pessoas que conhecem a Deus. Sim. Então, por gentileza, pode ficar à vontade. Pode falar pra gente aí, manda essa mensagem. Então, gente, como eu trouxe aqui, eu acho que eu vou trazer a mensagem voltada para o sonho. Eu acho que quando Deus, ele nos fez, ele colocou um sonho no coração de cada um. E esse sonho, ele está diretamente ligado ao seu propósito de vida na Terra. Então, eu acho que o principal para você ser feliz é você encontrar o seu propósito de vida. Então, eu quero deixar a mensagem que, claro que a estética é muito importante, claro que o cuidado é essencial. E se você não está bem consigo mesmo, as outras coisas não fluem. Procura dentro de você aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você sonha, aquilo que te desperta e aquilo que te dá alegria de fazer todos os dias, que aí você vai encontrar seu verdadeiro propósito de vida. Eu falo que hoje a alegria que eu tenho é ter encontrado esse propósito de cuidar das pessoas, de trazer autoestima, bem-estar, qualidade de vida, despertar cada uma das pessoas que já passaram pelas minhas mãos a serem exatamente aquilo que Deus chamou elas para serem. Então eu acredito que essa é a mensagem que eu quero deixar. Acredite naquilo que você tem dentro de você, porque os caminhos se abrem. Então eu era totalmente improvável, tanto de estar aqui falando para vocês, quanto mesmo de cuidar de mim. E hoje eu estou por causa de um sonho que eu segui e hoje eu estou realizando o propósito da minha vida. Então, minha gratidão e, ao mesmo tempo, a minha mensagem é: acredite nos seus sonhos e corra atrás deles. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Muito obrigado por nos acompanhar. Não deixe de apertar o like, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de seguir lá a Denise, tá? No endereço que ela citou aí. E valeu demais, Denise. Grande abraço. Muito obrigado. Que Deus abençoe, tá bom? Amém. Valeu.